Graça e paz para os eleitos de Deus, os amigos, os ouvintes. E graças a Deus chegou um novo sistema de gravação. Então nós vamos continuar gravando agora uma imagem com uma qualidade melhor, um áudio também. E vamos estudar hoje sobre isso aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Vamos estudar sobre o último Adão. Fazer um paradoxo entre o primeiro e o último Adão, né? Então, vamos tomar por base esse versículo aqui para nós estudar. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Isso está na versão King James, né? Atualizada. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. E o último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Então, a gente entende que quando a Bíblia fala que nós estamos em Cristo, né, aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, e que as coisas velhas passaram, a gente entende que quando diz está em Cristo, você está dizendo que você está em uma nova aliança, em um novo pacto, né? E que aquele velho pacto e todas as suas coisas, e suas ordenanças, mandamentos, e preceitos e tudo mais, aquela coisa velha passou, se fez novo, né? É um novo pacto, é uma nova aliança. Então, quando diz que nós estamos em Cristo, né, aquele que está em Cristo, não está dizendo aquele que está em uma igreja, né, uma denominação, qualquer uma dessas por aí, sistema religioso. Você está dentro de um local desse, você não está em Cristo, né? Você não está em Cristo, você não é uma nova criatura por você estar dentro de uma igreja. Entende, né? Então, quem coloca você neste corpo de Cristo, firma você lá, confirma você nele, é o Espírito Santo, não é o pastor da igreja. Não é o jejum, não é a contribuição, o dízimo, não é nada dessas coisas, a consagração, o monte. Quem coloca, firma você e confirma você no corpo de Cristo é o Espírito Santo. Vamos ler aqui mesmo em 1 Coríntios, né? Capítulo 5, verso 17. Não? Primeiro ou segundo? 1 Coríntios 5, 17. Eu acredito que seja segundo. Vamos ver se é 2 Coríntios. Isso. Me desculpe, não era primeiro, era 2 Coríntios. Diz, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, as coisas velhas, né, o velho pacto, né, a velha lei e seus preceitos, eles passaram. E quem está em Cristo é nova criatura. Então, a pergunta é: quem reinou, ou o que reinou desde Adão até a cruz? O pecado, que era a transgressão da lei. E esse pecado, que foi a transgressão de Adão, ele ganhou força com a chegada da lei. A lei deu força em Adão, todos morreram antes da cruz. E em Cristo, depois da cruz. Então, os que estão em Adão morreram, e os que estão em Cristo vivificaram, porque no versículo que nós lemos dizia que
em 1 Coríntios 15, 45. Deixa eu voltar aqui. Diz que da mesma forma, esquece está, que Adão, o primeiro homem, foi feito um alma vivente, mas o último, no entanto, um espírito vivificante, né? Então hoje, hoje nós já nascemos com a obra redentora, a obra remidora, santificadora, purificadora já em nós. Já nascemos com a obra feita em nós através de Cristo, né? Então a obra que Cristo fez, perfeita, nós já, hoje, quem nasce em Cristo, quem nasce nesse reino, ele já nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Faltando-lhe apenas a reconciliação. Porque esta carne, quando nós nascemos, ela já vem com defeito de fabricação, né? Já vem militando, já vem lutando, né? Então Adão, que nos matava com a força da lei, hoje já não tem mais esse efeito, né? A lei não tem mais esse efeito, ela perdeu completamente. Nós não nascemos em Adão hoje, nascemos em Cristo. Os filhos de Deus, eles são gerados pela palavra, através de Cristo. Esse é o nascimento para a vida. Vamos ler mais um pouco. 1 Coríntios 15. Vamos ler agora o verso 46 e 47. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então chegou o espiritual. Então, primeiro foi Adão, carnal, da terra, né, com uma sabedoria terrena. E depois veio o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó, da terra. O segundo homem é do céu. Então, Adão, que nos matava com a força da lei, hoje já não tem mais esse efeito. O primeiro da terra, o segundo do céu. O primeiro da terra, terreno. O segundo do céu, celeste. E eles são opostos, né? Estão em oposições. A carne, a matéria física que nós temos, ela representa Adão. E luta contra o espírito que está dentro de nós, que são os filhos de Deus. Os filhos de Deus não são a carne. Os filhos de Deus são o homem espiritual interior que está dentro de vocês, está dentro de mim, está dentro de nós. Vamos ler. Gálatas 5:17. Portanto, a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que você não consegue fazer o que quer. Porque é uma luta, é uma guerra. Eles são opostos um ao outro, são oposições. Agora, a nossa alma recebe influência da carne, de Adão, suas paixões e seus desejos. E recebe também a nossa mente, a nossa alma, que recebe também a influência do Espírito de Cristo. Os dois, quer dizer, a nossa mente aqui é o altar. Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Aqui está o altar de oferta. Aqui está o altar de sacrifício. E aqui na mente, onde é o altar, é onde você sofre as influências. Você vai ser propício para a carne, Adão, ou você vai ser propício para Cristo, né? O segundo Adão. Então, o nosso espírito, ele faz essa oposição junto com o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo faz junto com o nosso essa oposição, nos dá força, ao ponto que chega a dizer a palavra que a tentação que vem sobre nós todas são humanas, mas Deus dá a nós as condições, a força, para que nós possamos passar e vencer essas tentações carnais, que está na nossa carne, e nos tenta para que a gente seja desobediente a Deus. Então o Espírito Santo, ele faz essa oposição junto com o nosso espírito. O primeiro Adão era da perdição,
feito para esse propósito. Foi criado dentro do plano de Deus. Adão, ele foi criado, formado para este propósito, para que ele fizesse tudo aquilo que ele fez no Éden e trouxesse isso, ele fosse um condutor, assim como a nossa carne é um condutor da morte, do pecado, da desobediência, do mal. A carne humana foi a condutora, né? E essa força ganhou com a lei. Quando a lei foi abolida e destruída, e na cruz ele rasgou o escrito de dívida e destruiu, então a morte foi aniquilada ali. No entanto, a morte, o pecado foi aniquilado ali, porque o pecado era essa transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz que o pecado era a transgressão da lei. E ali, a lei foi revogada, abolida, e no ano 70 isso foi feito definitivamente, porque mesmo na cruz, Jesus a abolindo espiritualmente, tomando a chave da morte, da sepultura, tendo o domínio e o poder sobre a morte agora, e a sepultura. No entanto, passou até o ano 70, na geração em que o templo caiu. Aí definitivamente a lei sai, o velho pacto termina, a velha aliança se vai e tem o novo. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém, tudo novo. Agora no âmbito espiritual, não mais no carnal. O carnal se foi, acabou. Eis que faço novo todas as coisas. E foi feito, né, de forma espiritual. Então, no livro de Provérbios, né, vamos voltar aqui, Provérbios 16, 4, diz: o Senhor criou tudo que existe com um propósito definido, quer dizer, ele criou tudo com um propósito definido, não? Com um propósito definido. Até mesmo os ímpios, para o dia do castigo. O ímpio foi feito para esse dia, né? O justo, o santo, o Filho de Deus, ele vem ao mundo para outro propósito. Ele foi colocado para outro, não para este aqui. Esse aqui é os ímpios. E há pessoas que pensam que podem, né, converter o ímpio, né, dos seus maus caminhos, dos seus caminhos. Então, essa criação de Adão nessas condições foi um plano de Deus para os seus propósitos. Então, todos esses elementos, todos têm esses elementos na alma. Mas os elementos do Espírito, só quem tem é os eleitos. Quer dizer, Adão foi feito uma alma vivente, né? Quer dizer, um homem sem espírito, sem o espírito da vida. O Espírito de Deus não estava nele. Assim como o segundo Adão diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, está em mim. Então ali estava. Filipenses diz que Deus estava em Jesus, mas não estava em Adão. Não estava em Adão, porque Adão não tinha o Espírito de Deus, porque ele foi formado da terra, ele foi feito uma alma vivente, um sopro, e criado e feito para esse propósito, né? Nesse sentido, não é para ele ser uma salvação. Ele não era filho de Deus, né? Gênesis, vamos ler, fica melhor. Lucas 3,18. E com muitas outras palavras, João entusiasmava as multidões e lhe pregava as boas novas. E Gênesis 5:1. Este é o registro da descendência de Adão. E se você for descendo sobre a descendência, for ver essa genealogia e tudo isso que aqui estou mostrando, você vai encontrar que Adão foi feito à semelhança de Deus. Mas
O que tornava Adão igual a Deus? Qual era a semelhança que tinha entre Deus e Adão? Qual era a semelhança dos dois? A alma. Essa era a semelhança que havia entre Adão e Deus. Não o espírito, mas a alma. Vamos ler. Hebreus. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé. Contudo, se ele retroceder, minha alma não se agradará dele. Então aqui está a igualdade que tinha entre Adão e Deus. A alma. Diz que se o justo recuar, minha alma não tem. Então essa oposição entre a carne e o espírito, esta oposição acontece porque um era da terra e o outro era do céu. Por isso que há esta oposição. Por onde entrou o pecado e a morte? Por onde entrou? A gente entende que jamais poderia entrar por um filho de Deus. Deus não poderia pegar um de seus filhos e colocar ali. Não seria justo que entrasse isso por um filho de Deus. Então ele fez um homem da terra, ele foi uma alma vivente, deu a ele o fôlego da vida, e ele veio com esse potencial para pecar, cair e ser ele o hospedeiro do bem e do mal na sua carne. Então quem nascesse em Adão trazia já essa sua natureza pecaminosa, morte, conhecimento do bem e do mal. A gente entende também no livro de Tiago, né, no capítulo 3, no versículo 11 ao 12, a gente sabe que uma fonte não pode produzir uma água doce e uma água amarga, né? Porque são muito diferentes. Numa pode do mesmo olho da fonte sair água amarga e água doce. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 17 até o 19, Jesus mesmo diz que uma árvore boa, a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. E essa árvore boa, quem é? Jesus. Essas árvores má, quem foi? Adão. Então, os frutos produzidos para quem está em Adão vai ser sempre mal. Os frutos da carne são sempre mal. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, diz que os frutos da carne, né, as obras dela, os frutos dela são todas essas coisas, como adultério, mentira, porfia, emulações, homicídio, glutonaria, feitiçaria, essas coisas todas. Né? Então, mas a árvore boa é Jesus. E está lá em Gálatas mesmo, que produz, né, o fruto do Espírito. Né? Quem está em Cristo produz essas coisas. Os filhos de Deus produzem esse tipo de fruto. Então, vamos continuar a ler. Romanos 5, 12. Concluímos da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte. Assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Note, né? Todos pecaram. Porque Adão pecou e todos que estão ligados a ele também pecaram. Como é que nós estamos ligados em Adão? Pela carne. Ele era natural, ele era carnal. Então, pela carne, pelo relacionamento sexual natural na carne, é que nós trazemos a natureza, trazemos esse vínculo, né, com Adão. Por isso que morre, o homem morre, né? Todos morrem, todos. Há uma crença no sistema religioso que Enoque, né, não morreu, há uma crença de que Elias não morreu. Mas na realidade a Bíblia diz que eles morreram. Né? A Bíblia diz que Enoque morreu lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, do versículo 2 ao 13, você lê lá que veio Abraão, Noé, Sara, Enoque, e cada um deles, e no versículo 13 diz, e todos estes
morreram, né? Então Enoque também morreu. É um outro assunto, depois a gente pode falar sobre isto. Então, Adão, ele contaminou tudo, né? Se você ler a parábola do joio, você vai ver que foi um inimigo que fez aquilo. Veio e plantou todo o joio na plantação, na terra onde estava tudo certinho, estava tudo perfeito. Então ele veio, esse inimigo fez isso. Esse inimigo que plantou o joio em todo local, o sistema religioso diz que foi um diabo, um satanás que caiu do céu, mas isso não é verdade. Quem plantou e quem fez tudo isso foi Adão, que semeou o joio no campo. Começou com Caim, depois veio todas as suas descendências, Judas, Gerteudas e Hermineu e Fileto, e uma série, né, muito mesmo. Joio, bastante joio mesmo foi semeado. Se não fosse da natureza, se nós fôssemos da natureza do primeiro Adão, nós também estaríamos mortos. Nós, hoje, né? Mas nós temos uma outra natureza dentro de nós. Porque esta aqui, carnal, vem de Adão. Passou pela cruz, não foi abolida, não foi destruída, não foi detida, né? Porque os filhos de Deus, eles nascem nesse corpo. Vêm com esse corpo, nascem nesse corpo. Então, esse corpo, ele para nada presta, mas nós nascemos nele. Então, o que pode acontecer com esse corpo? Dentro da alma, dentro da mente, né? Ele chegar ao conhecimento da verdade. E a verdade liberta a mente da pessoa, liberta a sua mente do sistema religioso opressor, do sistema de dogmas, de credo, de tradições, de não pode, não toque, não deve. Então, tem tudo isso. Os credos, dogmas, guardar um dia da semana, um sábado, guardar um dia, o domingo, né? Os adventistas guardam o sábado, os católicos, os cristãos querem guardar o domingo, e fica essa guerra, essa briga de dia tal, quando na realidade nós estamos na eternidade em Deus, né? Não existe um dia de descanso, nós estamos descansando eternamente. Nós estamos descansando eternamente. Se nós fôssemos de natureza de Adão, nós também morreríamos, né? Então vamos ler Efésios 2:3. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Isso era o que Paulo disse: por natureza, filhos da ira. Mas fomos vivificados em Cristo, e nos deu a sua natureza espiritual. Entendeu? Ele pegou a sua natureza espiritual e nos deu. Então nos vivificou em Cristo Jesus. Porque em Adão nós estávamos mortos por natureza. Por nascimento carnal, nós nascemos nessa carne, trazemos essa semelhança, trazemos essa morte já, né? Como diz, né? A gente come para viver, a gente se alimenta, come para se manter vivo. Para quê? Para morrer. Porque este é o final desta carne que está condenada a voltar ao pó, essa carne que está condenada desde o seu nascimento. Mas aí os filhos de Deus nascem também nesse corpo, e traz esse corpo, e vem com esse corpo. Então eles, ao nascer nesse corpo que mata, eles são vivificados em Cristo. Quando a palavra chega, quando eles ouvem, então o seu espírito revive, toma vida e é reconciliado com Deus. Quando essa carne descer ao pó, o seu espírito está diante de Deus salvo, guardado e já eternamente com Ele. Né? Isso é o que diz a palavra. Vamos ler novamente. 1 Coríntios 15, 47 e 48. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem
é do céu. Não tem nada de espiritual em Adão. Nada de espiritual. Tudo carnal, diabólico, como diz, terreno, humano, natural. Não tem nada. Nem tampouco diz aqui que entrou um espírito em Adão, em Eva, ou seja lá o que for. Isso tudo também são fábulas evangélicas. Então, isso é o 47, 48. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, semelhantes ao homem celestial. Então, assim como nós trazemos a imagem do natural de Adão, nós também trazemos a imagem do espiritual, que é Deus. Então, nós temos os elementos da terra em nós, mas nós também temos os elementos celestiais em nós. Por que isso acontece? Porque viemos do céu. Você tem que entender que nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo experiências carnais. É por isso que não é bom. O Filho de Deus não gosta de ter essas experiências. Ele se sente incomodado. Uma mulher com uma roupa indecente, sendo ela uma filha de Deus, ela se sente incomodada. Não precisa o pastor falar, não precisa ninguém dizer. Ela se sente incomodada. Porque ela é uma filha, ela é um espírito que está revestido de carne, ela está tendo experiências carnais. É ruim, porque a carne só puxa para as coisas erradas, para as coisas de desobediência a Deus. Entendeu? Por isso que a experiência carnal nossa é ruim. A gente deseja voltar para casa, a gente deseja que já está com Cristo logo, a gente deseja partir